Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo. Estamos iniciando mais um Diálogo Espírita, realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Hoje nós vamos ocupar todo o tempo do nosso programa com o tema livre, para falar sobre as causas dos sofrimentos. Para sermos mais exatos, vamos explanar sobre as duas origens temporais dos sofrimentos, ou seja, aqueles que são causados e cuja causa tem origem na presente reencarnação e aqueles que foram gerados em reencarnações passadas, em vidas pretéritas. É muito importante que nós sejamos capazes de distinguir uns dos outros para podermos melhorar a administração das consequências que nos atingem na vida e no momento presente. Quando nós compreendemos em profundidade que a lei de justiça divina é perfeita, que nós só colhemos o que plantamos, fica muito mais fácil suportar as dificuldades e aceitar as experiências que a vida nos impõe. Com isso, nós não só quitamos a nossa dívida perante a lei de Deus, como também podemos desenvolver e aprimorar certas virtudes, como a fé, a paciência, a resignação, a tolerância e outras. Diálogo Espírita número 672 está no ar. Nosso tema livre de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante que causa muitas dúvidas nas pessoas. O porquê do sofrimento já é uma delas, mas há podemos, digamos assim, nos estender um pouco mais nesse tema, subdividindo. Porque muitas vezes a pessoa diz, sim, mas eu estou pagando pelo karma, etc., mas eu não fiz nada, não me considero uma pessoa endividada moralmente, eu me considero uma pessoa relativamente boa, e por que eu estou sofrendo tanta coisa, de onde é que veio, por que veio? Às vezes a gente diz que é da vida passada, ela fica meio em dúvida porque ela não lembra de nada, entra o problema do esquecimento, a necessidade do esquecimento inclusive e por aí fora. Então, para a gente delimitar um pouquinho, a gente vai falar aqui das causas atuais, das causas atuais dos sofrimentos, né? E causas que nós não conhecemos porque justamente estão esquecidas, mas que estão no nosso íntimo, estão registradas na nossa memória extracerebral. Eu vou procurar ir direto aqui ao assunto, nós temos que ser dinâmicos, porque apesar de nós estarmos dedicando todo o tempo do programa só para esse assunto, ainda assim ele é muito extenso. Nós vamos tentar apanhar os pontos principais desse assunto juntamente aqui com a Rose e com a Andréia. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3, não exatamente com essas palavras, mas diz o seguinte: as vicissitudes, quer dizer, os sofrimentos, etc., têm uma causa. E se Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, aqui uma questão de lógica, de fé raciocinada, poderíamos dizer assim. Há causas anteriores e atuais dos sofrimentos. Quais seriam as mais comuns? Eu poderia perguntar para elas aqui. Eu vou responder, depois elas comentam. As atuais, que são as consequências do caráter e má conduta. Ou seja, é a imprevidência, é o orgulho, a ambição, excessos, etc. Para descobrir essas causas é fácil, basta fazer um exame de consciência bem apurado, né? Sincero, profundo, sem medo de nos olharmos no espelho, que a gente, mesmo coisas mais remotas, lá da nossa adolescência, ou ali o início da idade adulta, onde o nosso grau de responsabilidade com os nossos atos é maior, né? Porque infância e adolescência há uma certa complacência, tolerância, a pessoa ainda não dispõe de toda a capacidade mental para discernir o certo do errado. O fato é que, a partir de décadas atrás, muita coisa a gente lembra perfeitamente onde a gente errou, o que fez, o que prejudicou a si ou aos outros. Então, e elas são as mais comuns. Às vezes a gente fica achando que os problemas estão em vidas passadas,
provavelmente muita coisa, não sei se a maioria para todas as pessoas, não é a regra geral, mas geralmente está nessa própria existência. Antes de passar a palavra para elas para comentar essas primeiras impressões, eu quero fazer uma leitura aqui, exatamente desse capítulo 5, só que do item um pouquinho mais à frente, do item 4, quando diz assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidades? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Olha só quantos questionamentos. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Último tópico. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Rose. Nossa, pesou. Não me queixo mais de nada. Eu disse que é um dedo para frente e 4 virados para a gente, né? Bom, entendermos a dor e o sofrimento não é fácil. Mesmo desse ponto de vista em que estamos estudando no momento, que é a do sofrimento nosso, pessoal, né? Antes de pensarmos além. O que nós podemos analisar? Tudo aquilo que nos acontece pode ser bem ou mal aproveitado. Então, se nós estamos em situações difíceis, estamos sofrendo, nos sentimos desajustados, a reflexão trazida é relevantíssima. O que eu posso fazer para modificar a minha situação atual? O que ocasionou essa circunstância agora? Tem alguma coisa, né, que eu posso modificar na minha conduta para melhorar essa situação? Nós deixamos de nos sentir vítimas do processo e começamos a assumir a maturidade e a responsabilidade de sermos os autores, os diretores da nossa própria existência, até onde, né, a possibilidade humana nos permite. Quando nós refletimos, usamos a nossa capacidade, a nossa energia, os nossos potenciais para analisarmos quais são as fragilidades que nos conduziram até os problemas atuais, nós estamos reagindo positivamente aos estímulos e às provocações da vida. Erramos, temos fragilidades, os problemas fomos nós mesmos que construímos, vamos modificar a conduta a partir de agora, é que está ao nosso alcance. Ficarmos nos lamentando é desperdício de energia, com certeza. Mas deixarmos de nos sentirmos responsáveis por aquilo que nos acontece é atribuirmos a um acaso cego a Deus a autoria dos males que nos afligem. E sabemos que Deus é Pai. Ele não nos manda nada que seja para o nosso mal. Tudo aquilo que nos acontece de alguma forma ou é consequência da nossa própria escolha ou visa nos aperfeiçoar para sermos mais felizes. Então, analisando as nossas fragilidades, nós já temos um começo de crescimento interior ante as dores que nos atingem sem nos sentirmos vítimas, não acha, Andréia? A gente precisa entender sobre esse ponto de vista que você traz aqui, que é super importante, e como nós reagimos enquanto encarnados aqui.
porque temos uma estrutura que o seu Wilson falou anteriormente, né? Tem o problema do esquecimento. Então a gente esquece de muita coisa. Então é como se estivéssemos iniciando a tarefa. Então cada situação, como a Rosa trouxe, pode servir de aprendizagem, de lição, ou pode servir de queda. Se eu me revoltar diante daquilo que está acontecendo, muito provavelmente eu terei as consequências dessa revolta. Se eu aceitar e falar, o que eu posso aprender com essa situação? Como que eu vou melhorar diante disso? E aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz, onde está escrito as leis de Deus? Está escrito na nossa consciência, então todos nós temos essa consciência. Só que o egoísmo e as causas atuais que nós estamos trabalhando aqui nos impede de olhar. E aí a gente volta para o circuito do erro de novo. Quem se compara com quem tem menos, né? Ou com quem tem mais, né? Pode se sentir feliz ou infeliz em relação ao outro. Eu vou deixar com a Andréia para continuar comentando esses três tópicozinhos aqui que eu vou colocar. A justiça divina é educativa ou corretiva, mas não punitiva. Okay? Pedagogia do sofrimento visa ensinar a errar menos e acertar mais. Não por um capricho de Deus, mas pelo nosso próprio bem, pelo nosso progresso, nosso desenvolvimento. Todas essas aflições, os sofrimentos, dores morais, são remédios que curam a alma, ou o cinzel, nós vamos falar aqui do escultor, né, que pega a matéria bruta e vai trabalhando, desbastando e tal, melhorando e transforma uma coisa informe numa bela peça de arte, né? Então é o cinzel que burla a estética do espírito, embelezando. Perfeito. São as leis divinas. Se nós estivermos de acordo com as leis divinas, se nós fizermos dentro do que a lei divina organiza e prioriza, nós diminuímos a chance de erro. Então, toda vez que a gente cai, a gente aprende porque aquilo causa sofrimento. Por isso que aqui está dizendo que é educativo, é pedagógico, é lei de causa e efeito. Então, se nós nos afastarmos das leis divinas, nós caímos mais em erro. Assim que a gente toma consciência disso, nós começamos a errar menos. Isso é uma lógica, é uma pedagogia da vida. Não é Deus que vai ficar com uma caderneta ou usando a inteligência artificial, a inteligência divina para dizer aquele ali errou em tal coisa. Não, se afastou da lei, né? Se a gente soltar o objeto aqui, o que acontece com o objeto? O objeto cai. O que regula isso, essa queda do objeto? A gravidade é uma lei física, é uma lei natural, é uma lei de Deus. Ele criou dessa forma. Então, se nós nos afastarmos dessa lei, logo teremos as consequências. É isso que esses 3 itens estão trabalhando aqui, né? De uma maneira bem superficial, eu diria. É verdade. Antes de nós irmos para o nosso intervalo, nós vamos começar a entrar aqui, daí depois eu vou ler os itens e depois a Rose começa comentando. Passando agora, saindo das causas atuais dos sofrimentos para as causas anteriores dos sofrimentos, ok? Então, são tribulações, né? Na verdade, não há uma separação bem definida, né? Tanto em relação à vida atual como em relação às vidas passadas, podemos taxar como expiações ou provações são expiações do passado e provações para o futuro. No item 9 do mesmo capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, é taxativo, nem todo sofrimento tá lá, podem verificar, aqui é literal, nem todo sofrimento é necessariamente evidência de falta anterior. Muita gente acha que, procurei pelo exame de consciência, não achei nada nessa área que eu fiz mal a essa pessoa ou nesse tipo de assunto, qualquer coisa. Então, é porque eu errei, é um karma da vida passada e agora a pessoa começa a descabelar. Muito espírita faz isso e começa, inclusive, a se deprimir. Fica com o que a Andréia coloca com frequência, aquele sentimento de culpa e achando que tem que carregar o mundo sobre os ombros. Não é assim. Está bem claro, muita coisa é prova para o futuro. Não é sofrimento imposto por expiação.
Que fique bem claro isso aí. Frequentemente são provas escolhidas para apressar o progresso. E na questão 866 do Livro dos Espíritos diz, abre aspas, fatalidade que parece presidir os destinos. Daí eu fiz uma reticência ali. Resposta, são provas escolhidas e quanto mais rudes e melhor suportadas, maior a elevação espiritual. De novo, enfatizando que são provas. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida com comentários desses tópicos em especial. Jornal Comunicação Espírita. Programa de TV especial é o destaque da matéria de capa. No editorial a pergunta, mais um ano, nós e a sociedade progredimos? Em palavras dos espíritos e dos espíritas, curiosidades sobre a vida de Jesus. E ainda, Einstein fala de religião e flashes do programa especial. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Amigos, continuando nosso tema livre de hoje, passando logo a palavra aqui para a Rose, para essa mudança de visão agora. Né? Esse viés que são as causas anteriores do sofrimento. E as provas e as expiações. E provas para o futuro. Uhum. Como é que nós podemos entender isso? Né? Lembrando da nossa própria vida atual, do exemplo do currículo escolar. Aula de reforço de matemática é castigo? Não é. É uma tentativa de auxiliar o aluno para que ele possa acompanhar sua turma. Na nossa existência também, nós aprendemos lições novas, somos submetidos a situações provocativas, às vezes, em que as nossas qualidades são colocadas ao limite, para aferirmos nós mesmos perante a nossa consciência se nós já fizemos o nosso aprendizado moral. Isso são as provas decorrentes da nossa própria necessidade evolutiva. Elas promovem a nossa ascensão vertical. Nós ascendemos a um estágio seguinte como o aluno que passa de ano. Quando nós estamos recapitulando lições, como na lição de reforço de matemática, nós estamos nos reequilibrando perante as leis da vida, porque não tivemos o proveito necessário nas experiências anteriores. Essa é a diferença. Tudo para o progresso e elevação da criatura humana. André, na questão 866, rememorando o que eu falei antes do intervalo, diz ali que muitas vezes aquilo que para nós parece fatalidade, aconteceu, uma fatalidade e tal, que preside os nossos destinos, dizem os espíritos nessa questão. Ele diz que são provas, muitas delas, evidentemente, são provas escolhidas. Não é fatalidade não existe, Deus não impõe, não obriga ninguém a passar por certos sofrimentos, somos nós mesmos que escolhemos provas. E diz que quanto melhor suportadas, maior valor agregado, o resultado disso aí para nós é muito mais produtivo, é isso? É quando a gente reclama, quando nós lamentamos ou reclamamos ou ficamos com aquela mente de reclame, né, daquilo que está acontecendo, nós perdemos o benefício daquela prova. Então, o treino mental para cada situação nova, difícil, desafiadora, traumática que nós estejamos passando, é se acalmar, é buscar a prece, é pedir ajuda aos mentores e não ir pela via da reclamação. É como fazer quem gosta de trabalho manual e a pessoa faz o crochê ou faz o tricô. É como se ela fizesse um tantão de crochê ou tricô e depois ela puxasse o fio. E aí desmancha tudo. Então, a gente precisa ter paciência com cada situação que nos acontece. Isso que o seu Wilson está trazendo são aceleradores. Às vezes eu não vivi aquilo lá na vida passada, mas agora nessa vida eu fiz uma escolha de acelerar a minha aprendizagem. Essas dificuldades podem ser aceleradores da vida atual, da vida presente. E que cada pessoa é diferente, cada história é uma, única, e a gente tem que observar cada contexto. É verdade. Tem duas observações também que a gente recolheu lá das obras básicas do Espiritismo, que diz o seguinte, uma delas: também sabemos que muitas vicissitudes são inerentes à condição inferior do planeta, ao qual estamos vinculados por força das nossas próprias imperfeições. Então, digamos assim, em outros termos, a densidade do nosso perispírito nos atraiu para este planeta e não para um outro mais evoluído. E este planeta é de provas e expiações, então nós convivemos com certas circunstâncias. Eu até tinha colocado no roteiro para André e para Rose,
na primeira versão, de que quem sai na chuva para se molhar. Se nós reencarnamos aqui na Terra, nós estamos sujeitos a uma série de problemas, inclusive aos problemas relacionados às forças da natureza. Às vezes, os temporais agora no verão com certa frequência é um exemplo claro, né? Isso não é necessariamente uma expiação do passado. Dependendo para um certo caso particular, pode caracterizar sim, mas muitas pessoas elas estão expostas. E se ela sai na chuva sem guarda-chuva, que às vezes é a fé em Deus, é o otimismo, é a boa conduta, é o pensamento positivo, ela fica mais sujeita a ser vitimada, atingida de alguma maneira por essa intempérie. Espero que tenha dado para entender. A outra situação que eu queria colocar aqui é um exemplo de sofrimento relacionado à vida passada, que, portanto, uma enfermidade kármica. Ela é, sim, uma expiação. Às vezes isso até é revelado mediunicamente, ou ela descobre porque está muito claro. Às vezes ela já nasceu com determinado problema. Então é uma expiação, sim, mas ela também é uma prova, porque ela não só vai sofrer, mas depende muito o resultado disso tudo de como ela vai sofrer. Então, a maneira como ela enfrenta esse problema, se ela se revolta, inclusive isso tem valor nulo, ela vai ter que repetir essa lição, vai ter que continuar sofrendo, talvez até numa próxima reencarnação o problema volta de novo, porque ela não soube compreender a lição que estava implícita ali, ela não se corrigiu naquele ponto. Então, com uma mudança de comportamento, de conduta, ela vai desenvolver a fé, a paciência, a perseverança, a resignação, aceitando bem aquela provação, ela tem o caráter de expiação, mas também de provação. Bom, nós vamos passar para o último bloco aqui, vou fazer toda a leitura e depois deixo à vontade as duas para comentarem. E aqui é um terceiro tipo, se os sofrimentos causados são por expiações, né, por erros, e há as escolhas, que são as provações, existem também as dificuldades geradas pelos trabalhos missionários. Entendendo que não são só as grandes missões, nós vamos enumerar aqui, sim, grandes figuras humanas, mas existem as missões de menor monta, até mesmo as responsabilidades familiares, de se criar e educar os filhos, né, de cuidar de alguém, o trabalho profissional, o meio social em que estamos inseridos, são missões também. E cada um tem a sua dimensão, a sua envergadura. Então, ali, elas muitas vezes são mais espinhosas que as provas e até de algumas expiações. Quem assume uma grande tarefa, junto aos encarnados, precisa apresentar credenciais compatíveis com a envergadura da mesma. E aí basta a gente correr os olhos por algumas biografias, né? O quanto que é exigido de dedicação, de sacrifício, de tenacidade, de força de vontade, desprendimento muitas vezes, né? E de outras virtudes similares, para o cumprimento daquilo que eles se propuseram lá. Então, às vezes, a pessoa se sacrifica muito, são vidas sacrificiosas a vida toda, né? Nós temos aqui alguns exemplos. Jesus é o maior modelo, o maior de todos, doou a sua vida física, além de tudo que passou durante ela, foi até a cruz, né? Até a crucificação. Allan Kardec, trabalho missionário, abdicou da sua vida pessoal, sofreu perseguições, uma série de problemas, limitações da saúde, desencarnou de certa forma, segundo informações dos espíritos, mais antecipadamente, talvez em alguns anos ele poderia viver mais, porque por todo o trabalho que ele desenvolvia, que estava além das suas capacidades. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Stephen Hawking por toda a limitação física que ele tinha. Elizabeth Ashton usou-se como cobaia no raio-x para descoberta, aperfeiçoamento do raio-x, não sei bem, morreu de câncer, sabe que é uma das possíveis consequências, né? Quem trabalha descuidadamente com isso. Maria Curie, primeira pessoa na história que recebeu 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, né, química e física, descobridora com o marido, ela era polonesa, ele francês, descobridores do rádio e foi vítima de leucemia, mesma consequência. Otto Lilienthal caiu do planador em que estava inventando e morreu. Alexandre Bogdanov criou o primeiro sistema de transmissão de sangue
ou seja, de transfusão, né? E acabou contaminado e contraiu uma tuberculose e malária e disso morreu. A palavra com vocês agora. Quer começar? São exemplos de missionários e a gente não pode nem comparar, né? Porque Jesus, o coordenador desse planeta, o espírito mais evoluído que a gente tem conhecimento e que trouxe todo o conhecimento da amorosidade para com o outro, para consigo mesmo. Então a gente nem tem como enumerar. O seu Wilson trouxe alguns exemplos, mas temos tantos outros exemplos de espíritos missionários, né? Siddhartha Gautama, que veio como representante tanto filosoficamente como espiritualmente do budismo, enfim, tantas outras correntes de pensamentos a partir desses trabalhos, desses indivíduos que estão aqui conosco, porque temos certeza que temos outros missionários fazendo o seu trabalho ainda agora, que a gente pensa que a nave está à deriva, mas não está, né? Então nós precisamos atentar para esse conhecimento. São exemplos, são modelos. Quando nós fechamos os nossos olhos e pedimos auxílio, Jesus, com os seus missionários, com os seus mediadores, ele traz esse auxílio. Precisamos acreditar nisso. É o poder da fé, o poder da oração. É por isso que estamos aqui estudando. E aí, Rose, esse trabalho missionário, né? As pessoas sofrem muito, fisicamente, moralmente, perseguições, calúnias, são presos, são condenados à morte. Quem se destaca do vulgo, né, é apedrejado. Ainda mais se tiver virtudes. Mas eu gostaria de destacar aqui um grande trabalho missionário. O trabalho das mães e dos pais que escolheram ou aceitaram espiritualmente acolher filhos especiais, filhos com limitações congênitas, com doenças, e que por amor auxiliam essas almas a se reequilibrarem perante as leis da vida. A todos esses missionários, né, gostaríamos de lembrar que Deus não permitiu que aquele seu ente amado renascesse assim ao acaso. É para que ele melhore, para que ele seja mais feliz no futuro. E nos confiou a missão de amarmos a esses entes e os auxiliarmos, tornando mais leve a sua jornada perante a vida. Então, quando pensamos, por que comigo? Por que no meu lar a dor atingiu tão rudemente? Vamos nos lembrar de que Deus é Pai e que as circunstâncias que não entendemos agora foram proporcionadas para a felicidade futura daqueles a quem amamos. Então, minha gente, é isso. Procurem estudar, né? A gente sempre recomenda, tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um item específico sobre as causas atuais e as causas anteriores dos sofrimentos. Todos nós estamos aqui nessa situação, nós passamos por provas, por expiações, algumas mais amenas, outras mais difíceis, né? E é difícil, a gente tenta se colocar na posição dos demais e sabe que nem sempre é fácil. Às vezes a fé em Deus também cambaleia um pouquinho, né? A gente precisa se fortalecer, como disse a Andréia, com o apoio dos bons espíritos. Até a próxima semana. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.